E eu quero te convidar para abrir as Escrituras Sagradas na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos expondo as Escrituras desde amanhã na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 8 a 10. Pela manhã, nós estivemos exclusivamente na exposição do verso 8. E nesse verso nós conversamos um pouquinho sobre aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo. Disse a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. E no próprio versículo 8 ele vai dizer, lembra-te dele ressurreto dentre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi. Lembra-te de Jesus Cristo, de acordo com o meu evangelho. E pela manhã então nós pensamos nessa lembrança de Jesus Cristo, o ressurreto dentre os mortos. Jesus Cristo que está vivo. Nada pôde deter Jesus Cristo. A morte não foi o seu lugar final. A sepultura não parou Jesus Cristo. Mas Ele ressurgiu. E por ser o Senhor ressurreto, Ele está presente entre nós. Então nós não temos simplesmente uma lembrança passada. Nós temos o poder da presença da ressurreição. Também pela manhã, nós conversamos que lembrança de Jesus como descendente de Davi. A sua humanidade, Jesus tomou forma humana e habitou entre nós. Jesus esteve conosco. Então nós não temos somente conosco um Cristo glorificado, mas nós também temos aquele que viveu entre nós, que sofreu todas as coisas possíveis, mas sem pecado, vitorioso, caminhou aqui nesse mundo. E também terminamos hoje de manhã a exposição desse texto, lembrando de Jesus Cristo através do Evangelho. Sempre será a boa nova, o Evangelho de Jesus. Sempre será uma mensagem de paz, de alento, de novidade, de esperança e de expectativa para o nosso coração. E eu quero convidá-los para nessa noite nós continuarmos a exposição desse mesmo texto. Mas agora, com essa memória viva do verso 8 que conversamos pela manhã, nós vamos nos dedicar um pouquinho mais, então, agora à noite, na exposição das verdades de Deus expostas, nos versos 9 e 10. Mas vamos ler desde o verso 8, a palavra sagrada de Deus para o nosso coração. A Bíblia diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra sagrada, palavra do nosso bondoso Deus. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essas linhas, ele estava preso, estava na prisão romana, estava encarcerado, preso em uma cadeia. Mas como preso em uma cadeia? É praticamente certo, literalmente até posso dizer isso, certo, pelo costume da época, que Paulo estava preso algemado a um soldado romano. A prisão dele seria nesse estilo. Paulo preso, encarcerado, mas também numa cadeia. Estava preso, seu braço possivelmente estava agarrado por algemas a um braço de um soldado romano. E é interessante, irmãos, que Roma não se arriscava a perder seus prisioneiros. Roma era um império de tamanho poder e que tinha uma preocupação: nossos prisioneiros não podem escapar. E Paulo estava preso assim. Paulo estava preso, acusado de ser um criminoso. Ele falou isso para a gente no texto. Preso, acusado de criminalidade. Que coisa! Paulo assim estava preso. Mas, meus irmãos, parece estranho que um governo desse, com tanto poder, com tanta autoridade, com tanto recurso que tinha medo de um cristão, tinha medo de uma pessoa como o apóstolo Paulo, classificando como um criminoso. Paulo, um delinquente, preso,
algemado. Irmãos, algumas razões poderiam levar Roma a tratar assim os seus criminosos. Uma primeira razão, Roma possuía um império muito grande, muito conhecido, mas é óbvio que o império de tamanho poder, de tamanha autoridade, era um império que não gostaria de passar por problemas. Então, tão logo surgissem problemas, o Império Romano queria logo dissolver essa tensão. Então, ele não queria viver em rebelião. Só que era um hábito antigo do Império Romano, das pessoas de lá trabalharem muito a formação de associações. No mundo antigo havia muitas associações. As pessoas se associavam, por exemplo, se organizavam para comerem juntos. Então criava-se uma associação para estarem juntos nos momentos de refeições. Havia as associações de amigos, cuja finalidade dessas associações era ajudar os amigos que estavam em momentos difíceis, ou que algum familiar tinha morrido, e então sem uma pessoa, sem um braço forte para levar alimento para aquela casa, essas associações de amigos supriam aquela casa. Havia também o que podemos chamar de sociedades, ou associações sepulteiras, isso mesmo, associações de sepultamentos. As pessoas ajudavam os outros nessas associações para realizar os sepultamentos dos seus entes queridos, associações na época do Império Romano. Mas as autoridades romanas então eram muito atentas. Se tem associações, nós precisamos ter autoridade sobre elas, conhecer essas associações. Então elas precisavam estar ligadas de certa forma ao império, tendo do próprio imperador uma permissão para que essas associações funcionassem. Aí entra uma questão. Os cristãos eram considerados pelo Império Romano como uma associação ilegal. Então eles tinham muito medo dessa associação dos cristãos. E Paulo, para eles, era um grande dirigente de uma associação que eles consideravam ilegal. Reunião de crentes, de cristãos, pessoas que anunciam um reino, pessoas que vivem e defendem valores, dizendo que o reino delas é maior do que o reino deste mundo, e para Roma, reino do mundo era Roma. O mundo da época reverenciava Roma. Como pode ter um grupo de pessoas que defende, que proclama, que há um reino maior do que qualquer reino do mundo? Então olha que problemão. Paulo poderia estar preso como um criminoso por ser líder de uma associação que eles consideravam uma associação ilegal. Tem também um segundo motivo que poderia ter levado Paulo a ser preso assim tão cruelmente. Havia uma razão. A primeira perseguição aos cristãos esteve intimamente relacionada com um evento que chocou toda Roma. No ano de 64, assim digo, aconteceu um incêndio em Roma, junho de 64. O império viu-se abalado por aquelas chamas, a cidade pegando fogo, as casas sendo destruídas, as pessoas perdendo seus lares, muitas famílias perderam seus lares, os palácios foram destruídos, todos os estabelecimentos, incêndio sobre incêndio, fogo pegando nas pessoas, gente morrendo incendiada. Os romanos, muitos deles viviam em edifícios alugados, em prédios construídos com muitas dificuldades, rusticamente, mas estavam ali naqueles prédios construídos, aquelas casas alugadas, e essas pessoas viram suas casas queimadas, seus familiares morrerem. Uma devastação horrível aconteceu em Roma. A grande maioria da população viu-se então na miséria, sem lar e sem recursos. A população foi reduzida àquilo que alguém chamou de uma vasta irmandade de miseráveis desventurados. Olha que olhar ruim. Imaginem, se passássemos por uma tragédia dessa na nossa cidade, Deus nos livre sempre.
Mas, irmãos, creu-se, divulgou-se, na verdade, cresce até hoje, de que esse incêndio foi provocado pelo próprio imperador Nero. Olha que coisa terrível. Como se ele fosse o grande responsável. E interessante, que diz a história, que ele inclusive olhava e se encantava com as chamas. E que quando algumas chamas começavam a apagar, viam pessoas do governo, do império, levando tochas de chama e voltando a acender aquele foco. E o imperador feliz, porque ele tinha uma sede de reconstrução, de que ele era a pessoa responsável por fazer novas todas as coisas, de que ele teria o poderio de colocar uma cidade outra vez de pé. E então há rumores de que o próprio Nero foi o responsável por incendiar a sua cidade, por incendiar o seu povo. Só que ele não quer levar a culpa. Então aqui é atribuída aos cristãos esse incêndio. Olha que coisa, foram eles, um bode expiatório, foram os cristãos, essa associação ilegal, esse grupo que quer destruir tudo, eles incendiaram, e começam então as pessoas, uns defendendo o conhecer de que teria sido uma provocação do próprio Nero, coisa do império, outros com raiva dos cristãos, porque viram suas casas queimadas, suas famílias queimadas, viram-se na pobreza, esse povo maldito, esses cristãos. E aí Paulo em Roma, irmãos, um líder, um plantador de igrejas, o apóstolo Paulo, destemido, pregador, líder dos cristãos, não pode deixar esse homem sair. Então prende esse homem, trancafia esse homem o máximo. Ele é tumultuador. As pessoas odiaram os cristãos por causa desse incêndio. Acusações. Nero é sim, muitos registros históricos, um provocador desse acidente. Mas esse próprio Nero culpou os cristãos do acidente provocado em Roma. E como é que Paulo então vai ser liberto, irmãos? Como é que se solta Paulo? O que se faz com um homem desse? Apesar de estar na prisão, irmãos, como ele mesmo contou para a gente, injustamente acusado de criminoso, Paulo não desanimava. E longe de sentir-se desesperado, Paulo traz para a gente dois sentimentos do coração, no registro que ele escreve a Timóteo. O primeiro deles: nada pode prender a palavra de Deus. Vocês podem repetir comigo essa frase? Vamos juntos? Nada pode prender a palavra de Deus. Nada. Paulo estava preso. Algumas versões vai dizer assim: Paulo estava algemado. E o verso continua: mas a palavra não estava algemada. A palavra estava livre. Meus irmãos, pode-se prender um homem, mas ninguém consegue prender a verdade. Você pode prender um pregador, mas você não pregará a palavra que ele prega. A mensagem é sempre maior do que o homem. Ninguém consegue deter a palavra de Deus. A verdade, ela é poderosa, e ela vai chegar aonde ela precisa chegar. A palavra é poderosa, e ela vai alcançar o coração que precisa ser alcançado, independentemente de pararem, encarcerarem e deterem os homens e as mulheres de Deus. Nada pode segurar a igreja de Jesus. Quanto mais tentaram parar a igreja, quanto mais tentaram ferir a igreja, mais a igreja avançou. Está de pé o Coliseu até hoje lá em Roma. Quantos irmãos nossos lá naquela ruína de Coliseu foram mortos? Leões, feras foram colocadas naquele palco para que os cristãos sendo assassinados fosse motivo de aplausos, de alegria, de satisfação daqueles que estavam como numa plateia. Morreram esses cristãos, mas a palavra que eles pregavam continua viva. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra
não vai passar. É assim que Paulo tinha convicção. Ninguém pode deter a pregação do Evangelho de Deus, embora possam alguns prender os pregadores. Meus irmãos, Paulo diz para a gente: eu estou preso, mas a palavra está livre. Eu estou detido, mas a palavra tem o seu poder de alcançar quem quer que seja. Isso tem que motivar a gente. A palavra está livre. Podem prender os pregadores, volto a dizer, ninguém prende a palavra de Deus. E aí Paulo apresenta para Timóteo e para nós também uma segunda característica, uma segunda verdade expressa do seu coração. Paulo vai nos ensinar, irmãos, que o sofrimento por amor a Jesus é sempre útil e testemunhal. Sempre será proveitoso sofrer por Cristo, porque todo esse sofrimento sempre será um testemunho. Paulo estava seguro que o que ele estava suportando seria revertido por Deus em benefício para a conversão de alguém. Seu sofrimento não era inútil e sem proveito. Ele sabia, o meu sofrimento é testemunho para que alguém entregue a vida a Jesus. E assim ele vai fazer. E assim ele tem tratado tantas vidas. No nosso país, na nossa vida, na nossa igreja, quantos testemunhos de pessoas que sofreram por Jesus, mas os seus sofrimentos influenciaram vidas para que entregassem a sua vida a Cristo Jesus. Isso continua acontecendo. Lembro-me de uma irmã que já idosa, quando ia fazer 80 anos, fui visitá-la no dia dos 80 anos e perguntei para ela: irmã, tanto tempo servindo a Jesus, como é que foi a sua conversão? E aí eu me surpreendeu com um detalhe que eu não sabia, que ela disse que se converteu num culto no lar, na varanda da casa dela, que o marido não queria, eles odiavam cristãos, toda a família odiava esse povo, mas pediram para ir num culto, e aí não tinham de realizar, pediram emprestado a varanda. E então o pai diz assim: então eles vêm, eles fazem um negócio aqui na varanda, porque ele gostava muito do vizinho, faz aí, e minha família toda sai, e depois a gente volta. E ela disse que teve o culto, só que ela ficou, e ela escutou o culto, e ela ouviu as palavras, e ela entregou a vida dela a Jesus. E ela disse que o pai a chamou, botou ela sentada e disse: minha filha, você tem certeza que você vai querer ser crente? E na terra dela dizia assim, lá no Nordeste dizia, lá dizia assim: você tem certeza que você vai querer entrar para a lei dos crentes? E ele disse assim: minha filha, ser crente é colocar freio na boca de um cavalo. É isso que vai acontecer com você. Eles vão colocar um freio na sua boca. E eu perguntei para ela: e irmã, o que a senhora me diz hoje, aos 80 anos? Se é freio, pastor, foi o melhor freio que a minha boca já conheceu. Porque nada pode parar o Evangelho. E todo sofrimento em nome de Cristo é glória, é honra, porque nós vemos pessoas se convertendo pelo testemunho da nossa vida. Essa é a história. Certa vez, uma aula, os alunos estavam numa grande universidade e perguntaram para um professor que tinha muito conhecimento, um intelectual, mas batia de frente com todo qualquer discurso de fé, mas perguntaram para ele assim: professor, então pelo menos você tem dito tanta coisa, mas pelo menos diz para a gente o que é cristianismo então, defina cristianismo. E aquele professor andou na sala de aula, mas essa história eu li numa revista missionária. Ele foi à beira da janela e ele olhou para o lado da janela, para a casa do vizinho da universidade, e ele disse assim: venham todos à janela, venham todos à janela. E diz a história da revista missionária que morava naquela casa em frente à universidade há muitos anos, um pastor muito idoso, um pastor presbiteriano muito idoso. E ele disse: venham à janela. E ele disse: eu não tenho capacidade de definir para vocês o cristianismo, mas eu posso afirmar para vocês que aquele senhor que está ali fora, eu conheço ele há muitos anos, ele é um cristão. A vida da gente é a maior definição que o cristianismo pode ter. O nosso testemunho é a maior história que o mundo pode conhecer de que Jesus faz a diferença.
A vida de Paulo era essa Bíblia pregada. As pessoas podem não ler a Bíblia de papel, irmãos. As pessoas podem não acessar os celulares. Mas elas verão na vida de um cristão o poder do Evangelho de Deus. Nós não somos bons crentes quando fazemos barulhos ou ficamos calados, não, irmãos. Isso são jeito de igreja, estilo, cada um faz do jeito que quer, e cada um vai do jeito que quer. Nós somos crentes quando a nossa vida ética comprova de que o poder de Deus influencia nossas decisões, nossas atitudes, nossas palavras, nosso olhar, nosso jeito de ser, nossos negócios, nossas transações. Quando nós temos uma postura correta de vida, é nessa hora que o poder de Deus transborda, não quando gritamos, ou quando temos estereotipias ditas evangélicas, são mais esquisitices do que testemunho de uma vida santa. Temos muitos artistas nas igrejas e pouca gente santa de verdade. O sofrimento precisa vir mais às vezes, para que o testemunho seja mais ardente da fé de Jesus no nosso coração. Amém ou não, minha gente? Vocês estão falando amém mais baixo por causa do tratamento acústico. Parou aquela reverberação doida. Vocês estão me ouvindo melhor aí? Oh, glória a Deus! De manhã alguém falou comigo, pastor, o senhor está pregando gritando. Diz, não, o som que está melhor. Melhorou. Mas é só a metade do tratamento, irmãos. Tem muita coisa para fazer, não desanimem não. Mas não vamos vencer. Aliás, já estamos vencendo. Meus irmãos queridos, o sofrimento por amor a Jesus é sempre útil e testemunhal. Paulo estava preso, mas a palavra estava livre. Vou terminar. Senão você não volta domingo que vem. Mas, meus irmãos queridos, na época do imperador, do ditador, esse é ditador, imperador, estou falando do imperador Nero, não, ditador Pinochet. Pinochet foi no Chile. E muita coisa aconteceu nesse período. Alguns concordavam, outros não concordavam, não é o ponto que eu quero chamar a atenção. O que eu quero chamar a atenção é que nessa época houve um cantor chamado Vitor Hara. E esse cantor, ele tocava e cantava, ele estava junto com alguns que não concordavam com aquele regime numa escola, e então prenderam essas pessoas. E quando prenderam essas pessoas, um soldado reconheceu aquele homem, falou, você não é o tal do cantor famoso? E aí pegou ele, levou para o centro do estádio e com a sua arma bateu nas mãos de Vitor Hara até despedaçar as mãos dele. Porque ele cantava e tocava. E ele tinha feito uma música que diriam que a mão dele era tudo. Minha mão é tudo que eu tenho. Minha mão é o meu amor e o meu sustento. Porque ele cantava e tocava. Minha mão é meu amor e meu sustento. E então, quando ele estava esvaindo em sangue, com as suas mãos dilaceradas, a história diz que ele foi então morto ali naquele lugar, diante de todo mundo. Posteriormente, outros cantores chilenos, 2 cantores chilenos se uniram para fazer uma composição em homenagem a Vitor Hara. Na composição, parte dizia assim, firme como os Andes, duro como foi o seu final, gesto vital, tua canção. Tuas mãos não morrem, as palavras seguem, não se pode o rio parar. Nunca para, nunca. Arrasa tudo e grita seu hino à liberdade. Os tiranos passam, os poetas seguem de pé. Não se assassina a fé. Não se pode o rio parar. Teu canto é um rio que passa bravio, caminhando para a liberdade. Eu estava lembrando dessa poesia escrita em homenagem a esse cantor falecido. Estava pensando, nossa, a palavra de Deus é mais forte ainda. Ninguém para a palavra. Ela é como um rio, irmãos, que passa e que leva as pessoas à liberdade. Gaste a sua vida
invista a sua vida pela palavra de Deus, irmão. Defenda essa palavra anunciando-a. Viva pela palavra. É a coisa mais linda que tem. É um cristão que vive pela palavra de Deus. Porque a vida a gente passa, mas a palavra fica. Ninguém pode deter essa palavra livre. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu vou ficar muito feliz se eu viver muitos anos. Eu admito para vocês. Pastor, mas o céu é bom? Eu sei, mas eu vou ficar lá a vida toda. Então, deixa eu ficar um bocadinho aqui. Não tem essa coisa. Tem gente que fala assim, meu Deus, quero ir logo embora. Pode ir na minha frente, eu passo a minha senha. Eu não tenho problema. Eu não sou egoísta. Vai na minha frente. Eu gosto. Um dia eu preguei numa outra igreja, fui dizer que eu queria viver mais de 100 anos. A pessoa lá na porta me chamou a atenção. Não cabe bem a um pregador pregar que tem tanto amor a essa terra. Disse, mas o senhor já é bem idoso, mais de 80. Por que o senhor não foi antes? O senhor ama muito. O senhor ama muito essa terra. Eu só quero amar igual o senhor, mais não. Só quero viver. Só quero ver minha filha casar. Quero ter a experiência de ter meus netos no meu colo. Mas posso morrer amanhã, está tudo bom. Deus, Ele manda, não é verdade? Eu não estou preocupado. Se eu morrer amanhã, vocês podem vir aqui cantar a beça, porque eu estou no céu. Vou nem ouvir, mas estou feliz. Mas isso vai acontecer, não. Não fiquem animados, não. Tem sucessão, não. Então, viu, pastor Jefferson? Eu estou aqui firme de pé, por favor. Por favor. Mas, enfim, tirando a parte da brincadeira, né? E lembrando disso, eu tenho o maior prazer. Eu acho que viver é muito bom. As experiências são maravilhosas. Que bênção é viver. Viveria muito, muito. Mas eu sei, irmãos, que um dia a gente parte. Eu quero pedir a Deus sempre que, se ficar velhinho, careca eu já não falo mais quando eu ficar careca, isso eu já sou. Eu queria ficar até velhinho, tendo o privilégio de pregar no microfone, ou na rua, onde for. Eu só queria morrer pregando a palavra de Deus. Dizendo para as pessoas de que vale a pena andar com Jesus Cristo. Porque essa palavra está livre. Essa palavra está livre. E nós não podemos parar. E nossa vida é essa palavra, irmãos. Há pessoas que não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. Nossa postura, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, nosso jeito de tratar as pessoas, nossa forma de gerir nossos negócios, nosso jeito de olhar o mundo. Nós não somos perfeitos. Eu não estou te convidando aqui a fazer uma avaliação do outro. O pastor está falando isso tudo. Mas eu conheço fulano de tal sem vergonha, pastor. Eu não estou falando do fulano de tal que você conhece. Que eu não estou pregando para ele. Ele não está aqui. Eu estou pregando para mim e para você. Porque nós estamos aqui. E você pela internet também. Você está dentro, hein? Você está pela internet, você está dentro. É para nós. É para o Eliudes. Sabe o que eu quero que o Eliudes faça? Que ele tome jeito e que ele amanhã ele tome jeito e que ele amanhã seja melhor um pouquinho do que está sendo agora. E o que eu desejo é que você também. E toda a palavra é livre. E quaisquer sofrimentos sejam, se forem por amor a Jesus, são úteis e são testemunhais. Eu creio tanto nisso, meus irmãos. Aqui só tem imperfeitos. Eu sou igualzinho a vocês. Tem nenhum aqui para se julgar melhor que o outro. Todo mundo aqui, se não for a graça de Deus, vamos trocar no popular? Nós estaríamos lascados, não é verdade? Se não fosse a graça de Deus. Ah, mas você é pastor. Para pastor é mais forte. Não é nada disso. Eu sou igual a você, carne e osso. Eu sou igual a você. Eu posso passar pelos mesmos sofrimentos que você. A minha família pode sofrer como a sua pode sofrer. Nós somos iguais. Eu não sou melhor que você, nem pior que você. Nós somos iguais. Mas é como iguais que eu quero apelar ao nosso coração. Nós precisamos colocar Jesus como centro da nossa vida, como a força da nossa vida, como o alvo da nossa vida, para termos essa experiência maravilhosa, irmãos, com essa palavra
que está livre. Eu não sei como você está hoje. Não posso invadir seu coração. Nem tenho o poder de ler a sua mente. Não tenho. Não sei o que está acontecendo com você, a não ser o que você diz. De repente você está aqui olhando para mim, está alegre por fora e quebrado por dentro. Isso pode ou não pode acontecer? Você já passou a vez em algum lugar, já riu a beça? Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Quando a pessoa saiu, você caiu a chorar, está ruim a beça. Já passa por isso. Então, como um igual, deixa eu dizer a você, apegue-se a Jesus, porque você pode estar sofrendo, meu irmão. Você pode estar passando uma provação muito grande. Você pode estar numa luta pesada, mas a palavra de Deus que atua na sua vida está livre e vai te colocar de pé. Isso eu creio tanto. E saiba, tenha certeza, seu sofrimento é testemunho. Mantenha-se fiel, é testemunho. Mantenha-se de pé. Deus vai usar isso para chegar em alguém. Paulo mesmo disse que nós somos consolados, e essa consolação com a que somos consolados, nós consolamos aos outros. Pastor, como é que é isso? Meu irmão, de repente você está numa luta muito grande na sua vida. Deus vai pegar essa luta e vai te usar para que você seja força para outra pessoa. Sua história não é uma desgraça, não. Você não é um errante nesse mundo, não. Você não está aqui porque Deus me largou, me botou nesse mundo para ser um errante, para estragar a vida. Que nada, rapaz. Não precisa pensar isso de você, não. Deus não faz coisa errada. E Deus que te criou. Agora, não queira se entregar ao erro, que aí você que quis ser um errante. Não ponha a culpa em Deus. Ele fez você para a honra e para a glória do nome dele. Então Ele ama muito você. Pastor, ninguém me ama. Peraí. Deus te ama. Ninguém me quer. Não. Deus te quer. E se Deus me ama, e se Deus me quer, está tudo resolvido. A partir daí, tudo se resolve. Eu lembro uma vez que eu contei para vocês aqui, de um pastor, já está na glória. E esse pastor era lá do Recife. Mas ele foi ficando, e estava com, segundo o pastor contou o testemunho, ia completar quase 85 anos, uma coisa assim. Mas ele estava naquela fase que o corpinho dele já nem aguentava. Ele sentava lá na cadeira do púlpito, dava hora de pregação, estava dormindo já. Sabe quando dorme que a dentadura chega e desloca um cadinho? Diz que o pastor estava desse nível. Babava, pastor, está na hora da pregação. Então vamos lá, irmãos, aí não estava mais, não dava. Aí um grupo começou, pastor, está na hora de dar uma paradinha, não? Olha, tem uns irmãos aí que não estão gostando não mais do Senhor desse jeito, não. E disse, é mesmo, não estão gostando de mim, não, então não. Aí disse que esse pastor foi no microfone e disse, irmãos, fiquei sabendo hoje de manhã que tem uns irmãos que não gostam de mim, não. Deixa eu dizer para vocês, o problema é de vocês, Deus gosta. Meus irmãos, esse detalhe do pastor, vocês entenderam, tem noção, perdeu a noção. Mas você olha para o seu problema, para a sua dor, para a sua luta, que diz assim, não gosto de você, você não presta, você é um derrotado, acabou para você. Não liga para isso não, o diabo é o acusador. É só você olhar para ele com autoridade, esse problema é seu, Deus gosta de mim, está resolvido. Ele não desistiu de você. Vocês acham que Deus não gostava mais de Paulo porque ele estava preso? Deus não gosta de Paulo não, deixou o homem desse na cadeia. Não, irmãos, Deus amava muito o apóstolo Paulo. É porque o sofrimento dele seria testemunho. Paulo não foi abandonado por Deus, pelo contrário, tão amado, que Paulo foi um testemunho vivo para a honra e para a glória do Senhor.